Olha, e o deputado federal, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, partiu para o ataque contra o prefeito Ricardo Nunes, que vai disputar a reeleição em São Paulo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Salles diz que o rival não é representante da direita. Vamos ver. Meus amigos, eu me dirijo a vocês diante dessa situação que a cidade de São Paulo está vivendo, com o atual prefeito da cidade querendo ser o candidato da direita, querendo se dizer aquele que representa os nossos princípios liberais, conservadores, realmente da nossa direita. Ele não é, nunca foi, nem jamais será o representante da direita. Nós saímos dessas eleições de 2022 com a maior bancada federal, maior bancada estadual, um grande grupo que demonstrou a força do presidente Bolsonaro e do nosso pensamento da direita liberal conservadora. Não vamos nos deixar enganar por aqueles que só querem se aproveitar, mas têm nojinho, inclusive, de chegar perto da direita, de chegar perto do presidente Bolsonaro. A CNN pediu um posicionamento ao prefeito Ricardo Nunes, mas ainda não teve resposta. Clarissa, começar a disputa da prefeitura com uma divisão da direita não é um bom caminho? Tem duas possibilidades aí, né, Leandro? A gente até já levantou isso aqui anteriormente. Uma possibilidade é a gente olhar isso da ótica em que se divide o eleitorado do prefeito. Isso pode dificultar aí o avanço dele na campanha. E tem uma segunda opção, que eu acho mais plausível, é que Ricardo Salles fez um grande favor ao prefeito neste momento. Tudo o que Ricardo Nunes quer neste momento é ter a perspectiva de receber o apoio do bolsonarismo, mas ele não quer se apresentar como candidato do bolsonarismo. Há avaliação muito clara, muito cristalina na pré-campanha do prefeito de que ele precisa, inclusive, conquistar votos na periferia, em alguns setores que historicamente estavam associados a lá atrás, por exemplo, ao PSDB e em algumas alas, algumas vertentes não tão centro-direita do PSDB, aquela mais centro-esquerda do PSDB. E dentro desse contexto, essa manifestação de Ricardo Salles pode ajudar Ricardo Nunes nessa largada. Por quê? Há convicção muito clara dentro da pré-campanha de Ricardo Nunes que ele, sendo prefeito de São Paulo, com o índice que ele está ostentando nas pesquisas ainda sendo muito desconhecido da população e tendo controle da máquina pública, uma máquina pública que está com muito dinheiro em caixa, o risco de ele ficar fora do segundo turno é relativamente pequeno. Uma coisa seria Ricardo Salles se apresentar como um candidato de direita se fosse uma eleição totalmente polarizada aqui em São Paulo, né? Onde você tem só Ricardo Salles competindo por um lado e Guilherme Boulos na outra, seria diferente. Agora, a posição de Ricardo Salles nesse cenário é relativamente mais frágil do que seria nesse outro cenário que eu estou traçando. Pode sim se aproveitar essa oportunidade para usar Ricardo Salles como linha auxiliar, pensando num segundo turno. Pode ser, mas não necessariamente é assim. Tem sim, como você falou, um ponto de vista que é a divisão, pode acabar jogando contra o prefeito. Mas como o outro lado também está dividido, o mais provável é que ele não saia tão prejudicado assim. Leandro, só colocando um comentário sobre o anterior, né, Boulos, que para mim não está tão articulado assim, tá? Achei importante a gente lembrar da briga que teve na convenção do PSOL, aonde não tem nada a ver com o assunto que a gente falou anteriormente, só para deixar claro, mas aonde inclusive uma ala do Boulos, né, e uma ala mais apoiada, ligada à deputada Sâmia, entraram em conflito físico depois que a ala do Boulos ganhou a presidência do PSOL. Então, essa briga interna dentro do próprio partido mostra que ele tem desafios ali na esquerda também. Assim como, se tem problema no próprio partido, tem problema no PT, que não é unanimidade, e tem desafios por causa da Tabata. A Tabata é uma candidata jovem, agrada muito a juventude, está mais ao centro ali do que ele, né? Mais para o centro, né? Porque os dois se colocam à esquerda, e tem um diálogo mais moderado que ele. É cercada de pessoas, né, mais moderadas que ele. Então, ele tem um desafio na esquerda. Na direita, eu ouso aqui discordar um pouco, Clarissa, porque eu penso um pouco ao contrário. Né? Refletindo e conhecendo bem o Ricardo Salles, né, o Ricardo Salles, não vou falar nunca, mas dificilmente iria aceitar fazer acordo com o Nunes, ser vice ou ser algum tipo de linha auxiliar do Nunes. Eu acredito que ele está vendo uma brecha
não tem nada a perder porque é deputado federal, então se for candidato, se algum partido der a legenda, ele não ganhar, ele volta e ele vai por tudo ou nada, vai tentar. E ele tira muito voto do Nunes, porque assim como tem o lado extremo lá da esquerda, tem o lado mais conservador ou o que quer que seja, mais lá no canto da direita, que está com o Bolsonaro e não abre. E o fato do Nunes ter esse conflito, não é à toa que o Salles tem esse discurso hoje. Falou, esse cara não é de direita, tem o nojinho do Bolsonaro e vai atrás, no mínimo, dos 10% de voto. Então, essa é a minha opinião, que ouso dizer que vai tirar muito voto do Nunes, vai atrapalhar. Eu estava pensando, rapaz, essa eleição deu uma embolada, porque o Boulos, que estava tão na frente assim, se atrapalhou tudo, brigou dentro do próprio partido, apoiou uma greve que foi um tiro no pé. A Tabata cresce, tira mais voto da esquerda. O Salles vem para colocar uma posição mais conservadora, mais dura. Está embolada a eleição para São Paulo, que a gente achava até outro dia que era Boulos e Nunes no segundo turno. Mas a gente tem que reconhecer que é muito esquisito o Ricardo Salles candidato, né, gente? Deixa eu ouvir, por favor. Ah, claro. Não, era só uma pergunta que eu já passo pro Pedro, se quiser. Ele candidato com a equipe dele participando das reuniões de pré-campanha de Ricardo Nunes, né? É esquisito. Pedro, por favor. Porque existem duas versões na praça hoje, eu estou tentando apurar qual é a versão correta e espero trazer para vocês amanhã. A primeira versão foi que o Ricardo Salles teve uma reunião com o Bolsonaro no diretório do PL em Brasília, pediu para o Bolsonaro aval para poder mudar de partido sem perder o mandato. Ou seja, ele poderia procurar uma legenda, seja que legenda for, para disputar a eleição em São Paulo, e o PL teria esse direito de requerer o mandato dele. Por infidelidade partidária, o PL abriria mão de fazer esse movimento. Falta combinar com o Valdemar da Costa Neto. Consta que o Valdemar teria até entrado nessa reunião, cumprimentou os dois ali rapidamente e saiu. A outra versão é que a conversa foi no sentido contrário, que o Bolsonaro falou para o Ricardo Salles permanecer no PL. Mas não ficou claro ainda se o ex-presidente Jair Bolsonaro deu ou não deu o aval para o Ricardo Salles ser o candidato da direita, procurar um partido e disputar a prefeitura de São Paulo com o apoio do Bolsonaro e dos bolsonaristas. O ex-presidente Jair Bolsonaro não fez nenhum gesto claro, público, de apoio ao Ricardo Salles, que está, assim, se apresentando como pré-candidato novamente, supostamente com o apoio da família Bolsonaro. Agora, o problema para o Ricardo Salles é que no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro há muita resistência ao nome dele. O Fábio Van Garten, que é o principal assessor e advogado também do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está atuando diretamente na pré-campanha do prefeito Ricardo Nunes, inclusive fazendo movimentos com outros políticos bolsonaristas, como o deputado Gil Diniz, como eu contei ontem. Dentro do próprio PL, o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, tem preferência por apoiar a reeleição do Ricardo Nunes e, eventualmente, até abrir mão de indicar o candidato ou a candidata a vice. Estrategicamente, para o Ricardo Nunes, é muito mais interessante, e ele, no entorno do próprio prefeito, diz isso, colocar uma mulher como candidata a vice e uma mulher que agregue votos no campo da centro-esquerda ou do centro. Não agregaria nada ao Ricardo Nunes escolher um vice bolsonarista, porque os eleitores bolsonaristas já apoiam o prefeito e não vão apoiar uma candidatura mais radicalizada, porque não é muito o perfil do eleitor paulistano. Leandro, o Salles viu esse nicho de que falta um candidato puro sangue da direita. Não, o Nunes não é, ele tem razão. O Nunes nunca foi tradicionalmente de direita, nem nada disso, nem liberal, nem conservador, nada disso. Inclusive, ele vislumbra colocar a Marta Suplicy, que é secretária dele, como vice. Então, daí você vê que a direita está órfã. Aí o Salles está vendo uma oportunidade real e tudo vai depender disso do que o Pedro falou. O Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Salles ou não? Eu acho que agora o Ricardo Salles está em cima do muro, está vendo o que ele deveria fazer, tem uma negociação com o Valdemar, mas eu suspeito que, para a direita, esse é o movimento certo. E não são só bolsonaristas. O Salles, ele captura a direita como um todo, não só bolsonaristas. E aí eu acho que o segredo é se ele vai conseguir atrair também os liberais. Se ele consegue realmente fazer uma aliança da direita com os liberais,
eu suspeito que ele tem grande chance de ir para o segundo turno. Eu, de qualquer forma, acho que para Ricardo Salles é uma oportunidade, porque ele não tem nada a perder. Ele é deputado federal, ele tem mandato. A opção é patrocinar uma composição em torno de Ricardo Nunes ou ele ser um nome mesmo que seja para ser linha auxiliar. Ele não tem nada a perder. Ele pode fazer esse caminho, ele vai ganhar uma visibilidade, ele vai ter uma exposição. Ele só tem a ganhar com essa candidatura, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o que eu digo eu acho que é do interesse do prefeito que ele faça esse movimento, dizer, esse não é o candidato da direita e não é do Bolsonaro. Para Nunes é interessante.